a reta final dos alunos que se preparam para o vestibular. Professores dão dicas de como controlar a ansiedade antes das provas. Uma ala do Zoológico de Ribeirão Preto é totalmente dedicada a cuidar de animais vítimas de maus tratos. Você vai conhecer histórias de mulheres que superaram o câncer de mama. E saber por que o diagnóstico precoce pode ajudar a combater a doença. O Jornal da Barão começa agora. A autoestima de quem passa por um câncer de mama é afetada por atingir o símbolo da feminilidade que são os seios. É preciso coragem e determinação. A doença não pode ser encarada como um tabu. O apoio psicológico para o paciente e para a família ajuda a ganhar mais confiança. É preciso trabalhar a autoestima para haver mais confiança durante o tratamento. Resgatar a feminilidade é um ponto importante para a mulher superar a doença. Ter a própria empresa é o sonho de 4 em cada 10 brasileiros. Para os mais jovens é a chance de liberdade e independência. Muitos arriscam, e olha que tem negócio que já deu certo. Ter o próprio negócio é o sonho de 4 em cada 10 brasileiros. Para o jovem, ser o próprio patrão, ter a liberdade de horário e poder ter a chance de ganhar mais são fatores que os fazem agir logo cedo. Isabela Fantini resolveu seguir os passos de sua mãe. Desde pequena, eu sempre vim admirando a profissão dela, sempre decidi que era isso que eu queria para minha vida. Hoje, com 20 anos, é dona de seu próprio salão de beleza, atuando como manicure e cabeleireira. Letícia Beatriz, com 16 anos, optou por abrir uma loja pelas redes sociais, revendendo roupas. Depois de uma proposta de uma conhecida, a brincadeira de criança de Letícia virou realidade. Quando eu era pequena, eu brincava com a minha prima de revender e eu fazia minha loja e vendia. Já Daniele Caroline Santos, de 19 anos, é dona de uma loja de roupas e calçados. Apesar da pouca idade, sabe ter pulso firme no negócio. Responsabilidade muito grande, então assim, lidar com fornecedores, clientes, você tem que ter assim uma estrutura muito grande. O jovem necessita planejar seu negócio para se destacar na concorrência. Eu pretendo continuar com a loja, com o dinheiro da loja pagar a minha faculdade de administração, que eu escolhi fazer para aprimorar meus conhecimentos e melhorar cada vez mais minha loja. Eu espero realmente que o meu salão estoure, que eu tenha muitas e muitas clientes, que futuramente, quem sabe, eu consiga montar uma clínica de estética, tendo dentro cabeleireira, esteticista, várias outras coisas. Os vestibulares estão próximos e com eles o nervosismo aumenta e vale tudo para estudar, mesmo que seja com a ajuda da parede. Os papéis colados na parede servem como uma forma de estudo. Jéssica tem 18 anos e está se preparando para prestar vestibular. O cursinho é a forma mais comum que os jovens optam para se preparar para a prova, que vai decidir qual caminho que eles devem seguir. Estudar é fundamental, mas é importante manter a serenidade no dia da prova. Então o aluno tem que ter um preparo mental e físico muito grande. Não dá para pensar no dia anterior à prova e sair para a balada. Isso parece óbvio, mas tem gente que faz. Pensando assim, eu não vou conseguir dormir, então já vou aproveitar e vou ficar a noite toda fora. Isso não funciona. O número de estudantes que realizaram algum curso no exterior cresceu 600% nos últimos 10 anos. Veja como dar esse importante passo para enriquecer o currículo. Gabriela, formada em enfermagem pela Universidade de São Paulo, teve a oportunidade de fazer intercâmbio em 2012. Ela passou 6 meses em Portugal e estudou na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. O intercâmbio, ele se torna um diferencial tanto pessoal quanto profissional. Pessoal, porque você precisa se desenvolver
em relações interpessoais, como indivíduo mesmo. E profissionalmente, porque eu conheci algumas tecnologias diferentes que a gente não tem no Brasil. Para selecionar os candidatos que pretendem participar deste processo, as universidades estabelecem alguns critérios de avaliação. No Centro Universitário Barão de Mauá, por exemplo, os alunos interessados em participar do processo seletivo de intercâmbio devem ter concluído no mínimo 20% e no máximo 80% do curso. A primeira etapa é a entrega de documentação à comissão, que envolve histórico escolar e currículo, passa por uma análise. Após essa análise, sendo aprovado, o aluno passa pela segunda etapa, que consiste em entrevista. Sendo aprovado nestas duas etapas, o aluno será inscrito na universidade estrangeira, onde também se dá análise de currículo e aprovação para o exterior. Para os estudantes que pensam em fazer intercâmbio, Gabriela deixa uma dica. O plano de saúde é importantíssimo, façam um bom seguro. Antes de ir, eu conheci na prática. Então, na hora que eu estava doente, eu não sabia muito bem como agir. A tatuagem ainda é vista como um tabu na sociedade. Apesar da popularização, muitos jovens ainda temem pelos desenhos na hora de uma entrevista de emprego. A tatuagem está se tornando cada vez mais comum nos dias de hoje. Provavelmente você conhece ou já viu alguém com algum rabisco pelo corpo. Em um estudo realizado pela revista Super Interessante, constatou-se que 91,2% dos tatuados do Brasil nunca se arrependeu de seus desenhos corporais. Apesar disso, alguns jovens ainda temem que os seus desenhos possam atrapalhar na hora de conseguir um emprego, como é o caso da estudante de jornalismo Gabriela Maulin. Na realidade, penso sim, eu tenho até um pouco de receio de como as pessoas vão reagir em outros trabalhos. Tenho um pouco de medo. Hoje em dia, eu acho que eu não faria mais nenhuma tatuagem. No censo da revista, também verificou-se que 67,3% dos tatuados nunca sofreu preconceito por ter tatuagem. Para o também estudante de jornalismo, Pedro Gomes, ter desenhos pelo corpo não é motivo de preocupação em uma entrevista de emprego. Já no caso do estudante de Publicidade e Propaganda Gleison Silva, que trabalha com o pai, a tatuagem foi motivo de desconfiança no início, mas superada depois de algum tempo. Muitas pessoas estão acostumadas a ir ao Bosque Fábio Barreto para passear e levar as crianças para conhecer os animais. Mas existe um lado do bosque que a maioria não conhece. Todos os dias, o ambulatório do Bosque Zoológico Municipal de Ribeirão Preto, Fábio Barreto, recebe de 5 a 6 animais silvestres feridos. A maioria são vítimas de tráfico e maus tratos. Cerca de 80% dos animais que chegam até aqui conseguem voltar para o seu habitat natural. 99% dos casos são atendimentos por causa humana. Então a gente tenta dar uma chance para o animal voltar à vida livre. Atropelamento, queimada, maus tratos, é tudo causa humana. Este tucano foi achado na mata do zoológico, ainda filhote, por ter caído do ninho. Desde então, ele vem recebendo tratamento. Ele teve uma lesão, tipo uma fratura no bico. Tá? Pela essa fratura, acumulou larva de mosca, tá? Que é o que o pessoal chama de bicheira. A gente retirou, fez tratamento, só que como o bico ele cresce da parte próxima ao crânio para frente, e essa lesão foi próxima ao crânio, ele teve uma deformidade. Além de assistência veterinária aos animais feridos que chegam aqui, o Bosque Zoológico Fábio Barreto abriga mais de 1.000 animais de 180 espécies diferentes. Os outros animais que vivem aqui também recebem cuidados especiais. A alimentação é uma dessas preocupações. A gente tem que prever um cardápio específico para cada espécie, né? Então, cada espécie tem uma exigência nutricional e a gente tem que atender a exigência nutricional de cada espécie. Para o veterinário César, o mais gratificante é ver os animais silvestres colaborando com o tratamento. Enquanto os profissionais trabalham para cuidar dos bichos, a pequena Vitória se diverte com o avestruz. Uma modalidade que está em alta nas academias é o jiu-jitsu. Muita gente está em busca do esporte para melhorar a saúde física e mental.
O jiu-jitsu é um esporte considerado por muitos como violento, mas é levado pelos praticantes como uma forma de melhorar a qualidade de vida. Fernanda pratica o esporte há 6 anos e começou por acaso. Tava correndo na esteira de uma academia, um professor me viu e falou: você não tem interesse de fazer uma aula para ver como é que é? Falei, vambora. E aí gostei e tô até hoje. Foi por meio dessa modalidade que a psicóloga conquistou as primeiras medalhas. É a única mulher no treino e garante que não perde em nada para os grandões aí. A galera aqui é muito gente boa, a gente tem uma diferença básica de força, né? Assim, mesmo o cara mais fraco, ele tem mais força do que eu, né? Então eles vão dosando para eu conseguir imprimir meu jogo, fazer minhas posições. O jiu-jitsu é um esporte de contato direto com o adversário. E é no tatame que o esporte se torna sagrado. Segundo o treinador, o jiu-jitsu é considerado como um estilo de vida. E para conquistar as faixas, o atleta precisa de dedicação e foco. Tem a parte física, mental também. A mental eu acho que ela te prepara para a vida ali, porque o treino é tão intenso, o treinamento, o sparring, o roda é tão intenso, né? Você lidar com a perda, né? Com o perder toda hora, ou então tem que desistir. Isso aí tem pessoas que aceitam isso com facilidade e outras que não. Até tentei, mas a prática do jiu-jitsu não é pra mim. Vou deixar com quem entende. O Jornal da Barão fica por aqui. Até a próxima!